eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição os 70 anos da CLT numa entrevista com o decano da Justiça do Trabalho, Dr. Celso Soares, membro nato do Conselho Superior do IAB. Veja também nessa edição uma entrevista com Bia Martins, pesquisadora em tecnologias digitais, falando da sua tese sobre autoria em rede. Encerramos essa edição com um comentário de doutora Marinês Trindade sobre a PEC das domésticas. Voltamos já. O maior evento de tecnologia e negócios do Brasil vai reunir mais de 1.700 participantes em uma série de eventos e atividades, incluindo seminários e palestras sobre TI aplicada, eventos temáticos, seminários sobre usos da internet, oficinas e muito mais. Na sessão de negócios em 2013, esperamos receber delegações de mais de 20 estados brasileiros e 8 países, sendo que em 2012 gerou uma expectativa de 24 milhões de reais em oportunidades de negócios. Já o Salão da Inovação apresenta projetos inovadores de empresas startups, experientes e exportadoras. O Rio Info também oferece diversos prêmios e este ano a novidade é a Copa Rio Info de Algoritmos, que reúne estudantes do ensino médio técnico para premiar equipes de todo o Brasil. O Café Majestic é o grande ponto de encontro de todos os participantes do Rio Info. E ainda tem muito mais, e convidamos você a conhecer a programação completa em nosso site. Venha fazer parte do Rio Info 2013. Este ano a CLT faz 70 anos. E para debater um pouco o que representa a CLT para os trabalhadores e para o país, Outro Olhar tem o maior prazer em receber hoje aqui no programa uma das maiores autoridades no mundo do trabalho, Dr. Celso Soares, membro nato do Conselho Superior do IAB, decano dos advogados trabalhistas do Rio e do Brasil, fundador e primeiro presidente da ABRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, e ex-presidente do IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, a instituição jurídica mais antiga do país. Doutor Celso, primeiro, agradecer a aceitação do convite para debater conosco sobre a CLT. E já encaixando a primeira pergunta, para o senhor, tão experiente no mundo do trabalho, o que representa a CLT para o trabalhador brasileiro? Em primeiro lugar, boa tarde a vocês. Eu agradeço também o convite. Eu fico sempre satisfeito quando alguém me convida para eu ter uma tribuna para falar. Eu gosto disso. A CLT tem para os trabalhadores brasileiros a importância fundamental que é o de a CLT assegurar aos trabalhadores a proteção do trabalho mediante a intervenção do Estado, não deixando que as relações trabalhistas fiquem ao sabor da negociação de patrões com empregados, onde muitas vezes o empregado leva desvantagem, porque do lado patronal, do lado econômico mais forte, sempre os instrumentos são mais poderosos. Então acho que essa é a grande representação da CLT para os trabalhadores, garantir a proteção do trabalho. Agora, doutor Celso, o combate que a gente vê na mídia e vê principalmente por parte do patronato é resultante do que a CLT tem de bom ou do que a CLT tem de ruim? Para os trabalhadores, esse combate todo resulta do que ela tem de favorável ao trabalho. Que, na verdade, o sistema em que o Brasil e o mundo vive hoje, sistema hegemônico e dominante, é um sistema de poder do capital sobre o trabalho. Esse é que é o sistema. Então, tudo que se pode fazer do lado do capital para aumentar o seu poder em cima do trabalho, ele luta para obter e tem os instrumentos para isso. O trabalhador tem uma luta insana para evitar que esse poder venha sufocá-lo.
Então, manter um certo equilíbrio, pelo menos, entre esse poder de dominação e a necessidade do trabalho. Então, veja o seguinte, quando nós vemos os combates da CLT, nós vemos argumentos do tipo, por exemplo, logo no começo, os ideólogos do Capital pregavam a reforma da CLT. E diziam que a CLT era cópia da carta fascista de Mussolini, a chamada Carta del Lavoro, que era imposição do Estado Novo e que era um decreto-lei do ditador Getúlio Vargas. Tanto que houve um presidente da República que falou em acabar com Era Vargas, porque ele se propunha a acabar com o direito dos trabalhadores. Um grande jurista, que foi um dos autores da CLT, Arnaldo Susequim, teve a ocasião de liquidar com esse tipo de argumento. Ele exibiu a tal Carta del Lavoro num debate. A Carta del Lavoro não era uma lei, ela era um conjunto de declarações, no número de 30. A CLT tem 900 e tantos artigos. E nessa Carta del Lavoro se consagravam coisas como direito previdenciário, repouso semanal remunerado, férias anuais remuneradas, indenização em cada despedida arbitrária, ou seja, coisas que interessavam o trabalhador. Então essa coisa de querer que a CLT seja eliminada, porque é o que pretende o Capital, porque seria cópia da Carta del Lavoro e produto do Estado Novo, do ditador Getúlio Vargas, não procede. Afinal de contas, a legislação consagra aquilo que estava na Carta del Lavoro, que já consagrava como direito dos trabalhadores. Digo mais, a Constituição de 1934 já previa uma série de direitos dos trabalhadores. E muitos eram esses que a Carta del Lavoro depois veio a reproduzir também. Então essa coisa é antiga. Inclusive, a Revolução de 17 na Rússia também consagrava vários direitos, mas que depois foram reproduzidos em vários lugares. É claro, aliás, você tocou num ponto interessantíssimo. O direito de trabalho, a legislação que reconhece direitos dos trabalhadores, foi o produto exatamente da criação da OIT, Organização Internacional do Trabalho. E como nasceu a OIT? Nasceu do Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Porque um homem mais lúcido, mais inteligente na época, que era Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, levou para a discussão disso um líder sindical. Ele e outros perceberam que diante da Revolução Russa e diante da derrota que a ortodoxia liberal tinha sofrido na Primeira Guerra Mundial, precisavam tomar providência para atender a alguns interesses dos trabalhadores, sob pena da continuidade do sistema se ver profundamente ameaçada. Então a OIT foi o primeiro instrumento internacional que reconheceu o direito dos trabalhadores. Daí nasceu toda a legislação trabalhista que se espalhou pelo mundo inteiro. Essa é que é a origem dessa proteção do trabalho. E também, não, doutor Celso, a questão do positivismo, né? Porque o governo Getúlio Vargas havia uma participação intensa de vários positivistas, principalmente do Rio Grande do Sul, e até de socialista lá de Pernambuco, Pimenta, né, que aquele jornalista que fez 3 livros sobre a Era Vargas, José Augusto Ribeiro, demonstrou claramente. Então, havia também, na origem, certo? Quer dizer, o interesse de outras vertentes ideológicas, como o próprio positivismo, no sentido da proteção ao trabalho. Isso decorria de um marco que foi a chamada Revolução de 30. Que marco foi esse? O Brasil era até então um país eminentemente agrário. E o projeto dos homens que fizeram a chamada Revolução de 30 era trazer a industrialização para o país, a urbanização do país. Isso significava o quê? Você estabelecer regulação da relação entre capital e trabalho, que não eram as mesmas do mundo rural, era da Revolução Industrial, os países capitalistas já estavam avançados na época. Então, Getúlio Vargas, seu governo provisório, e depois no Estado Novo, procurou assegurar que essa industrialização se desse, garantindo aos trabalhadores uma série de direitos, até para também prevenir possíveis ameaças. Então, agora, depois de 1943, quando foi criada a CLT, constituída a CLT, vários direitos foram sendo modificados, né? Principalmente com a implantação do golpe militar de 64. Ah, foram, porque sempre houve uma luta do patronato para
reduzir ou eliminar esses direitos dos trabalhadores. Quando ele teve posição dominante no poder, ele tratou de eliminar. Então começaram as políticas que vinham primeiro você tentar sufocar direito, depois eliminar. Por exemplo, tivemos durante a ditadura militar a política do arroz salarial. Era uma política em que limitava os reajustes de salário a um nível muito baixo. E houve vários movimentos aí naquela época de trabalhadores, apesar da ditadura, de protesto contra esse arroz salarial. Depois tentou-se, e Arnaldo Susequinde, num livro de entrevistas dele sobre a sua trajetória, salientava isso. Houve tentativa de acabar com a estabilidade. Susequinde resistiu. Então conseguiu manter a estabilidade. Mas Roberto Campos e outros, que eram também homens do governo, né, vinham trabalhando para liquidar. Conseguiram, porque houve resistências fortes, acabar com a estabilidade de uma forma disfarçada, criando fundo de garantia por tempo de serviço, onde, uma ficção danada, o trabalhador podia optar, escolher entre o novo regime, fundo de garantia, ou continuar com o antigo da estabilidade. Mas todo mundo sabe que isso nunca funcionou. Você ia procurar um emprego, o patrão botava na mesa um papel onde você dizia que optava, entre aspas, acabou mesmo. E aí a Constituição de 88 acabou com isso e deixou o fundo de garantia como sendo realmente a única garantia, vamos dizer assim, de tempo de serviço. Então isso tudo ocorreu porque o capital sempre lutando para reduzir ou eliminar esses direitos. E agora vivemos outra fase. É a fase da chamada globalização. É uma fase terrível. Por quê? Porque quando se trata de uma ditadura, você tem uma definição clara de o que e quem combater. Quando não é ditadura, isso fica muito difuso. Então a luta se torna mais difícil da parte dos trabalhadores. Isso para atender interesses do capital internacional, não é só o capital brasileiro. Que interesse? O sistema capitalista vinha sofrendo uma crise na década de 70 e procurava superar. E vários ideólogos concluíram que a única forma era tentar retornar às ideias do liberalismo. Ou seja, fundamentalmente, eliminar a intervenção do Estado na relação capital-trabalho. Não eliminar a intervenção do Estado no mercado, que o capital precisa do Estado intervindo no mercado para discipliná-lo, para evitar concorrências desleais, para facilitar empréstimo através do BNDES, não é? Para facilitar ganhar certas licitações, mas na relação com o trabalho era acabar com a intervenção e reduzir tudo a uma situação em que as relações capital e trabalho fossem regidas apenas pelo consenso entre patrões e empregados. E aí várias coisas foram escritas de exaltação da negociação coletiva de trabalho. Ora, isso quando a globalização enfraqueceu os sindicatos por um desemprego crescente e uma série de situações que foram enfraquecendo o sindicalismo. Então, se você deixasse tudo por conta da negociação coletiva, entrariam sindicatos enfraquecidos, que iriam ter que se submeter a tudo que era imposição que viesse do patronato. Então, lutava o capital para essa situação, afinal, se estabelecer. Não conseguiram. Tentaram duas coisas: flexibilização de direitos, ou seja, ir aos poucos eliminando, e desregulamentação da legislação. Esse eles não conseguiram, porque isso significava acabar com a regulação por lei das relações do trabalho e deixar tudo na negociação coletiva. Não conseguiram, mas avançaram alguma coisa na flexibilização. Uma delas, inclusive, é essa questão do banco de horas, por exemplo, né? Foi criado exatamente por esse sujeito que o senhor citou aí numa das respostas, que disse que queria acabar com a Era Vargas, que é o presidente Fernando Henrique Cardoso, o FHC. Que essa questão do banco de horas é terrível, porque você acaba impedindo a própria existência e pagamento das horas extras. Claro. Né? Que é um dos aspectos principais na Justiça do Trabalho. Exatamente. Né? Sempre houve burla
do pagamento de hora extra. Com o banco de horas, facilitou-se essa burla. Você cria um tal de banco de horas que você vai deixar as horas nesse tal banco, depois pode compensar, depois paga, mas não paga tudo. Enfim, quer ver? Aos pouquinhos foram feitas leis, quase todas do governo Fernando Henrique, que foram fazendo o que nós chamamos de precarização na relação de trabalho. Criou-se por lei a possibilidade de haver contrato a prazo determinado com menos direitos do que a CLT dá ao contrato a prazo determinado. Criou-se uma legislação, mas essa é anterior a Fernando Henrique, mas foi mantida, e infelizmente é mantida até hoje, da locação de mão de obra temporária. Isso abriu caminho a uma série de burlas da relação de trabalho. Você contratava, houve um caso rumoroso com o Banco Central. Ele contratava gente por locadoras de mão de obra, quando a lei dizia que só podia ser funcionário do Banco do Brasil por concurso público. E as pessoas trabalhavam lá há 10, 20 anos. Isso se espalhou muito, como a lei de 74, que garantia isso do tempo da ditadura. Locação de mão de obra temporária. Então, isso é que tem o nome também de terceirização. Terceirização é diferente. Terceirização é uma coisa mais moderna. É o nome do qual eu discordo. Não entra terceiro nisso. É uma empresa contratar uma outra para executar determinadas atividades suas. Então ela contrata uma outra empresa. Na locação de mão de obra, você contrata o próprio empregado, através de uma empresa de locação. Claro. Então você tem o que se chama, o francês chama de modo muito melhor, de subcontratação. Você tem a contratação por uma empresa, de outra empresa que vai prestar determinados serviços. A jurisprudência tem entendido que só se pode admitir essa chamada terceirização para atividades de meios das empresas e não para sua atividade fim. Mas agora corre no Congresso um projeto de lei sob inspiração desses ideólogos do capital que quer que a terceirização também possa ser feita para a atividade fim das empresas. Então você vai aos poucos tomando algumas medidas que vão precarizando a relação de trabalho. Ou seja, vai tornando cada vez mais precária a relação capital-trabalho, de modo que amanhã se possa eliminar essa relação regulada por lei. Inclusive porque, nesse caso, quando tem uma empresa, um sócio, 2 sócios, 3 sócios, que entregam ou alugam trabalhadores para uma empresa, essas empresas, para contratar uma pessoa para ser intermediário de mão de obra, ele não precisa de nenhum patrimônio. É verdade. E na hora do vamos ver, de pagar as verbas rescisórias, etc. tal, vários são os casos, o senhor entende mais isso do que eu, na Justiça do Trabalho, que se procura o escritório já não tem mais nada, porque o escritório é 3 mesas, 3 computadores, 2 telefones e um segurança. E aí, depois você procura, não tem nada. E o trabalhador que gasta o seu suor na empresa para produzir, etc. tal? Veja bem, é uma burla brutal, porque o trabalhador é lá empregado da empresa que foi contratada, terceirizada. Mas ele fica subordinado a orientações e ordens da empresa principal, que é a contratante. Então já começa aí a haver uma burla. E mais, essa questão de terceirização traz problema também para sindicatos. Eu sou terceirizado para um banco, mas eu não sou bancário. Isso. Olha aí. Então você começa também a pulverizar, né, categorias. Isso. Vai enfraquecendo também pela pulverização de categorias. Isso é um golpe brutal que se dá também no sindicalismo. Agora, doutor Celso, ele também, uma crítica que se faz à CLT, que a CLT quer dizer, muito antiga, serviu para um determinado momento histórico, não pode servir para 60 anos, 70 anos depois, etc. Eles, ao mesmo tempo que eles fazem vivas a Constituição americana, que nunca foi mudada, que é coisa muito antiga, na CLT eles acham que tinha que ser atualizado. Existe algum nível de atualização necessária para a CLT? Em primeiro lugar, esse argumento da atualização, alguns juristas dizem adaptar-se às novas circunstâncias. Significa o seguinte, eles não querem reformar nada, eles querem substituir o direito do trabalho por alguma coisa, certo? Que elimine a proteção do trabalho
que garanta a eles, porque qual é o grande desejo do capital sempre? É produzir mais, em menos tempo e com menos empregados. Então, o que se procura hoje é liquidar a qualização do trabalho a fim de permitir que se tenha produção maior em tempo menor e com menos empregados. É o que se quer fazer. E aí surge esse tipo de coisa que você acabou de falar. Então, é uma situação cheia de hipocrisia, cheia de farisaísmo. E os argumentos são terríveis. E aí você vê o seguinte: a ideologia jurídica serve como luva para esses desígnios. Ela cria, por exemplo, termos e conceitos como empregabilidade. Sempre o seguinte: você não arranja emprego porque a culpa é sua. Você não se torna empregável. Olha só. Você não está preparado. Cruel isso, não é? Cruel. Quando não arranjar emprego, depende de circunstâncias que o trabalhador não controla. Essa que é a verdade. E mais, trata-se da questão do emprego do ponto de vista dos custos e não do ponto de vista social. Quando quem define o volume do emprego, a qualidade do trabalho, é o patrão. Ele é que determina isso tudo, não é quem vai procurar o emprego. Então veja que situações que estão se criando aí. Doutor Celso, nós estamos encerrando a nossa entrevista. O que o senhor acha que era importante analisar ainda do ponto de vista da CLT, uma lei que é uma consolidação de lei, mas que tem já 70 anos e que serviu tanto ao interesse do país? O que o senhor acha que ainda seria importante fixar nesse debate? O que é importante é que se considere sempre que se trata de um instrumento que foi ditado por uma circunstância favorável aos trabalhadores em certo momento histórico. Essa é uma questão fundamental. E que apesar dos 70 anos, não se pode falar de velhice em termos de um instrumento que consagrou a produção do trabalho, porque a produção do trabalho permanece, e espero que permaneça daqui a 100 mil anos. Até que tenhamos uma situação em que não haja mais poder do capital sobre o trabalho, que seria outra situação. Então essa questão não é assim colocada por eles como obsoleta. Envelheceu? Não envelheceu. O que é importante é nós lutarmos para termos, por exemplo, algumas reformas, mas não essas. Uma delas não diz respeito diretamente à CLT, mas toca no ponto da CLT. É restabelecer a Convenção 158 da OIT. Essa convenção dá uma garantia contra a despedida arbitrária. Ela foi ratificada pelo Brasil, mas o presidente Fernando Henrique logo depois a denunciou e ela perdeu a validade. Então é preciso lutar para que essa Convenção 158 seja ratificada, porque uma coisa importante para o trabalhador é a continuidade da relação de emprego, que hoje não está interessando ao capital. Hoje se criou uma situação em que, mediante progresso técnico, o capital cria situações em que o trabalhador passa a ser descartável. Ele não fica muito tempo no emprego. É importante para o capital que não fique muito tempo. Então as pessoas são descartadas e muitos se tornam supérfluos e vão engrossar a massa dos empregados. Vão ser biscateiros, vão trabalhar na economia informal, que, a meu ver, é ilegal, de informal é ilegal, sendo camelôs, etc, etc. Ou descambam para o crime, né? Atos contra o patrimônio, etc. Então, o importante que tem que se ver é impedir que se elimine a proteção do trabalho que a CLT assegura. Isso é uma luta fundamental, que não deve ser uma luta encarada só na mão de congressistas, juristas e políticos. Ela tem que estar na mão da classe trabalhadora. A classe trabalhadora tem que tomar em sua mão o seu próprio destino e lutar o quanto puder, com todos os meios ao seu alcance, para que a produção do trabalho continue a existir no nosso país. Com essa nós fechamos a entrevista. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Outro Olhar. Muito obrigado. E dizer que, obviamente, esse debate é um debate que exige muito mais tempo e que nós poderíamos discutir outros aspectos, mas foi muito bom contar com o senhor aqui. Muito obrigado. Outro Olhar volta daqui a pouco.
maior evento de tecnologia e negócios do Brasil vai reunir mais de 1.700 participantes em uma série de eventos e atividades, incluindo seminários e palestras sobre TI aplicada, eventos temáticos, seminários sobre usos da internet, oficinas e muito mais. Na sessão de negócios em 2013, esperamos receber delegações de mais de 20 estados brasileiros e 8 países, sendo que em 2012 gerou uma expectativa de 24 milhões de reais em oportunidades de negócios. Já o Salão da Inovação apresenta projetos inovadores de empresas startups, experientes e exportadoras. O Rio Info também oferece diversos prêmios e este ano a novidade é a Copa Rio Info de Algoritmos, que reúne estudantes do ensino médio técnico para premiar equipes de todo o Brasil. O Café Majestic é o grande ponto de encontro de todos os participantes do Rio Info. E ainda tem muito mais. E convidamos você a conhecer a programação completa em nosso site. Venha fazer parte do Rio Info 2013. Outro Olhar já debateu aqui no programa a avaliação sobre os protestos de junho. Já trouxemos vários jornalistas para debater esse assunto. Hoje a gente traz uma pesquisadora de mídias digitais, Bia Martins, que fez uma tese, se formou em doutorado, sobre autoria em rede. E, Bia, primeiro é um prazer estar recebendo você aqui no programa, agradecer pela aceitação do nosso convite. Eu estava lendo o seu blog, depois a gente vai escrever aí na tela o endereço, sobre a pesquisa que você fez. E numa das matérias você faz referência à questão dos protestos, principalmente sobre a prisão de um participante da mídia ninja, que estava filmando através dessa maneira de transmitir as informações que tem surgido principalmente através, ou tem ficado mais explícito, através desses protestos. O que você poderia nos dizer com relação a esse trabalho que você fez e essa referência direta a esses episódios de junho? Tá, em primeiro lugar, então, também gostaria de agradecer o convite, né, e a oportunidade de estar aqui conversando com você, com o seu público. Bom, vamos dizer assim, o paradigma, né, da mídia ninja, que seria assim, de ativistas mesmo filmarem as manifestações, é uma coisa que nem é tão nova, né? Começou o registro, o marco que a gente tem é de 1999, na reunião da Organização Mundial do Comércio em Seattle, né, que foi ali, vamos dizer, junto com a tecnologia da informática, né, que começou que os manifestantes filmaram os seus protestos e ofereceram uma narrativa alternativa sobre os acontecimentos. Então, aquilo que estava sendo narrado pela mídia corporativa, né, que os colocava sempre no lugar dos arruaceiros, bagunceiros, eles ofereceram uma outra narrativa. Então, hoje é similar isso que acontece, só que hoje temos o streaming, né, que eles gravam e ao mesmo tempo está sendo transmitido pela internet. Então, tem as pessoas... É uma transmissão ao vivo. É uma transmissão ao vivo, centenas de pessoas nas suas casas testemunhando, né, e acompanhando as manifestações, né? E aí, com isso, também se fiscaliza, há uma fiscalização pública também, né, da ação da polícia, etc., né? Isso, de certa forma, tem mexido com a mídia tradicional, com a mídia comercial. Porque já não se pode... Porque a mídia, em geral, se coloca numa situação onde ela é a intermediária dos acontecimentos perante o grande público. E isso estaria sendo quebrado? Seria isso? Eu tenho visto, assim, muita, sei lá, como é que dizer, muito... Não chega a ser protesto, né? Mas a mídia realmente trazendo essa polêmica à tona, né? Se isso é jornalismo, se isso não é jornalismo. Eu diria que é um jornalismo diferente, complementar. Eu não acho que a mídia tradicional ela vai perder o seu espaço. Mas realmente existe agora uma mídia que a gente pode chamar assim de mais cidadã, né? Que também vai estar analisando os fatos, dando a sua opinião. Então, a mídia tradicional perde aquela centralidade que ela tinha, né, na interpretação dos acontecimentos, né? É porque, de certa forma, você cita Seattle em 1999, mas, de certa forma, vários segmentos de entidades, sejam sindicais, de organizações não governamentais e de outros organismos sociais,
faz as suas gravações, porque sabe que a mídia tradicional e a mídia comercial, como tem um interesse focado no lucro, né, no mercado, etc., nem sempre dá espaço ou dá possibilidade de divulgação desses eventos. Agora você está destacando essa questão de ser ao vivo, né? Ser ao vivo. Porque é uma coisa que compete quase que o cara, quando lê na imprensa tradicional, já viu o que aconteceu. Exatamente, é o que nós vimos, né? Assim, que a mídia ninja filmando essas manifestações, essa que houve ali em frente ao Palácio Guanabara, que teve esse rapaz, né, o Bruno, que ele foi culpabilizado, né, que ele que teria jogado o coquetel Molotov e tudo mais. A imprensa tradicional seguiu essa narrativa aí, né, do governo, né, de que foram os arruaceiros que começaram os conflitos, de que havia esse rapaz que tinha sido encontrado com não sei quantos coquetéis Molotov na sua mochila. E essa notícia ficou 24, 48 horas na imprensa corporativa, como a verdade. Mas a mídia ninja filmou e depois editaram, aqueles vídeos começaram a repercutir muito, né, no Facebook, na internet, então o jornalismo tradicional teve que correr atrás, né? Eu acho que está sendo isso, ele está tendo que correr atrás e ouvir aí essa... No seu blog, você citou até que esse vídeo foi parar no Jornal Nacional. Um trecho do vídeo foi parar no Jornal Nacional. Aí, claro, aí o Jornal Nacional ele diz que até o Pedro Doria fez um artigo, né, dizendo que aí os jornalistas, os especialistas aí viram realmente que aquilo era verdade, que não era verdade, editaram e colocaram no ar. Mas o fato é que eles recorreram, eles tiveram que levar em conta, né, essa filmagem aí alternativa cidadã. Mas os repórteres deles também estavam lá naquele momento, né? Isso a gente também não pode deixar de dizer, né? E sobre seu blog que expressa a sua pesquisa, né, de doutorado, sobre a autoria em rede, o que você poderia explicar para o nosso telespectador? Então, assim, eu estudei o que estaria acontecendo de uma mudança, né, no processo autoral na atualidade, né? Então, assim, muito por conta dessa tecnologia, das tecnologias digitais que permitem uma interação, a gente está vendo se diluir, assim, aquela autoria que era centrada num indivíduo, né? E isso, inclusive, está trazendo, assim, muitas questões, né? Assim, eu chamo de um deslocamento que às vezes deixa as pessoas desconfortáveis, né? Porque já não existe, em muitos casos não existe mais um autor a quem você pode apontar e dizer ele é o autor, né? No caso da Wikipédia, né, é um caso muito conhecido, onde milhões de colaboradores é que fazem aquela enciclopédia, que por mais que ela tenha falhas, a gente tem que lembrar que essas enciclopédias impressas também têm falhas e que ela serve sempre como uma primeira referência, né? Esse papel, ela é hoje a principal primeira referência no mundo inteiro para pesquisa. E fora isso, você tem trabalhos artísticos, publicações, as mais diversas coisas que são feitas com esse tipo de autoria colaborativa. Então, nós estamos saindo, assim, de vamos dizer, um paradigma de uma autoria individual para uma autoria mais interativa. Mas o que eu estudei na minha tese é que, assim, essa autoria mais coletiva e interativa, ela esteve presente em outros momentos da história, né? Na antiguidade também, né? O próprio Homero, as obras de Homero, né? Odisseia, Ilíada, há estudos que demonstram que, na verdade, aqueles versos eram uma produção cultural coletiva. E naquela época não havia, assim, essa preocupação em se nomear o autor. Da mesma maneira, na Idade Média também. Quer dizer, na Idade Média havia toda uma atmosfera religiosa, né? Então, como assim? O verdadeiro autor era Deus. O artista, ele estava sempre tentando revelar aquela verdade de Deus, ou então o estudioso interpretar a verdade da Bíblia. E aí no nome do nome do autor, a autoria individual tinha menos importância. Aí na modernidade que é criada, que é consolidada essa figura do autor individual e que vem o direito autoral e etc. Então o meu argumento é de que nós estamos vivendo um novo momento em que essa figura está sendo diluída porque a autoria também é uma construção histórica. Isso, mas inclusive, se for analisar com profundidade, o conhecimento não poderia ser nomeado como uma obra de alguém individualmente, né? Porque se o ser é coletivo, se ele vive, aquilo não saiu só dele. Ele, obviamente, que deu aquela versão que ali foi registrada ou registrada nos órgãos que lhes dá a autoria, né? Que lhe define a autoria. Agora, quer dizer, isso que você está falando é que o produto final ou aquele resultado
do texto ou de uma imagem, etc., é fruto de uma participação onde cada um põe um pouquinho, é isso? Onde cada um dá a sua contribuição. Um exemplo que eu uso muito também é do sistema operacional Linux, né? Que eu acho que ele é um exemplo assim, bem paradigmático, porque várias pessoas contribuem, né? Elas não têm assim, uma autoria proprietária, né? De dizer, não, isso aqui eu fiz, você não pode mexer, não. Ao contrário, olha, eu fiz isso, mas tem uma autoria moral, né, que se chama, tem sempre que estar registrado. Quer dizer, quem deu alguma contribuição, escreveu alguma linha de comando ali no Linux, quer que o seu nome esteja ali registrado. Agora, eu queria só pontuar uma coisa sobre o que você falou de conhecimento, né, sobre o conhecimento ser uma coisa coletiva, que é um dos pontos assim, que eu enfatizei na minha tese, que é a questão de que, na atualidade, o conhecimento vem sendo cada vez mais privatizado, né? Que até meados do século XX, o conhecimento como um todo era assim, uma coisa muito mais como um bem comum, né? E nós temos caminhado gradativamente, cada vez mais, né, para a questão da propriedade intelectual, né, e da patente, como uma forma, né, a meu ver, de apropriação, né, desse bem comum, que é o conhecimento, que, como você diz, né, você sempre você é feito em conjunto e você está sempre acrescentando um tijolinho a mais, né? Aquilo que outras pessoas já estudaram, pesquisaram, escreveram, etc. E a gente poderia dizer, então, que essa tecnologia que surgiu do próprio capitalismo, que é quem, na prática e no fundo, exerce com maior profundidade essa coisa mais individual, essa visão mais individual da própria autoria. Como é que essa tecnologia que surge nesse estágio do capitalismo e tal está contribuindo para uma atuação mais em rede ou mais coletiva? Não parece um pouco contraditório? É engraçado, né? É engraçado, é mesmo contraditório. E é assim que eu acho que é assim que a história anda, né? Eu não estudei profundamente Marx, não, mas parece que ele disse isso, né? Que a mudança viria de dentro do próprio sistema econômico, voltando né? Voltando à questão do Mídia Ninja, né? Quando um dos rapazes do Mídia Ninja, aquele que foi no programa da Cultura... É o Bruno Torturra, né? O Bruno... não sei se foi o Bruno, acho que foi aquele outro. O Bruno parece que é o Bruno o e o Pablo, né? Capilé. Isso, o Pablo. Alguém perguntou a ele para provocá-lo, né? Dizer assim, mas vocês estão dependendo do streaming, vocês estão dependendo, digamos, do streaming ou do live streaming, ou de quem transmite isso, Sim. que são grandes conglomerados. Então, quer dizer, isso aí pode ser tirado de vocês, porque não é uma coisa que vocês têm um controle, etc. Tal. Então, parece uma coisa mesmo contraditória nesse sentido, né? Mais ou menos, assim, porque até eu tive numa reunião nessa semana passada, né, com um ativista que ele é espanhol e está aí percorrendo vários países pelo mundo e falando de como os hackers estão criando várias coisas alternativas para que o mundo, o movimento possa andar sem depender das grandes empresas. Então, um Gmail alternativo, né, um e-mail alternativo, uma rede social alternativa, servidores alternativos, várias coisas que estejam... O livro do Assange, ele fala isso. Que você tinha que criar uma internet, você tem condição de criar uma internet onde você se proteja, inclusive, desse olhar aí, quer dizer, dos Estados Unidos, do monopólio, etc. A internet ela tem essa característica, né, de ser uma rede... Porque você vai usar criptografia e tal. Ele explica tudo isso na entrevista que ele deu a partir da embaixada equatoriana, né? Lá na Inglaterra, em Londres. Ele falou isso, que o livro dele era voltado para, inclusive, a gente pensar uma outra internet com todo esse espaço que já foi construído, etc. Tal, sem se submeter a esses mecanismos que foram surgindo para controlar a rede. Nós devemos muito aos criadores da internet, né? Porque quando ela foi criada, eles criaram uma rede, né, de conexão ponto a ponto, né, e que esses pontos fossem independentes, que tivesse, como é que se chama, assim, uma plataforma que dizem que é a burra, né, porque ela aceita qualquer tipo de programa que seja desenvolvido. Então, com isso, você tem, assim, vastas regiões, áreas na internet e maneiras de criar programas que estejam fora, né? Não é que nem uma rede de televisão ou outras coisas que são centralizadas, né?
é uma arquitetura distribuída, né? Onde você pode criar meios de escapar de controle. Né? Agora, falando de um outro aspecto que você, no seu blog, você cita, que é essa questão da internet e a democracia. Certo? O que é o estudo que você realizou nos diz sobre esse aspecto? O que eu vejo assim, né, que, vamos dizer, desse estudo que eu realizei e a mídia ninja, tudo isso fala de uma desintermediação, né, de você não precisar mais tanto do intermediário, de ter recursos, né, para que os próprios cidadãos possam articular, seja publicações, seja até propostas políticas também, né. Então, nós vemos assim que hoje já começam a existir algumas propostas que ainda são assim experimentais, né, uma coisa de vanguarda, né, mas de se buscar que através dessa tecnologia interativa em que todos os cidadãos podem participar, então está sendo aqui no Brasil, né, está sendo aprovada a assinatura digital, né, que então você pode votar pela internet, vamos dizer, num plebiscito, ou apresentar um projeto de lei. Precisa apresentar um projeto de lei, eu não sei quanto % da população, que isso aí dá mais de 1 milhão de pessoas, não sei hoje em dia quanto é que é. Então, como é que você vai colocar isso, pegar, fazer um abaixo-assinado? Então, pela internet, tudo isso está sendo... Né? Criar o partido. É uma coisa mais escalafabética, vamos dizer assim, mais esquizofrênica. Você sabe por quê? Porque você pega a assinatura da pessoa para apoiar o teu partido, não quer dizer que ele é filiado, não. Ele só está apoiando que possa surgir um partido. A assinatura dele é comparada com a assinatura há 30 anos atrás. Então, uma pessoa que não usa muito a escrita, e boa parte do nosso povo não usa no seu dia a dia de trabalho a escrita, certo? E até quem usa muito computador acaba não escrevendo muito. E como é que vai comparar a assinatura dele? Tem várias pessoas que estão criando partido, ou querendo criar, e a assinatura do próprio criador não bate com o que está no... É um troço super arcaico. Então, isso seria um mecanismo também que poderia ser... Facilitar tudo isso, né? Então a gente tem, vamos dizer, uma tecnologia social, né? Que é o orçamento participativo, que o PT criou lá atrás, né? Então, naquele momento já foi uma coisa muito interessante, mas imagine então você poder transportar isso para o meio digital, né? Então, poder as pessoas dentro de um bairro, dentro de uma comunidade ou de uma cidade, né? Começar a discutir propostas, votar em propostas, ver, né, quais as prioridades que se quer que sejam investidas no orçamento. Então, acho que existe aí uma possibilidade, um caminho que vem sendo aos poucos trabalhado, né? É uma coisa, eu acho que para daqui a 5, 10 anos já deve ter bastante coisa mais desenvolvida. Agora, isso obviamente não vai substituir a presença nas ruas, né? De jeito nenhum, né? Só a presença da rua que faz as coisas mudar. A partir da presença nas ruas. Não, e uma coisa importante também de dizer, que eu acho, assim, a gente fala o Mídia Ninja. Por quê? Porque o Mídia Ninja foi um pessoal que conseguiu ter mais visibilidade. Eles têm também uma maneira de trabalhar, de agregar mais pessoas, mas a Mídia Ninja, quer dizer, essa mídia que todos somos mídia, né, vai além da Mídia Ninja, né? Tem vários grupos aí fazendo esse tipo de streaming, esse tipo de filmagem. É uma coisa que está acessível a qualquer pessoa, basta você ter um smartphone, existe um programa que você baixa e você pode começar a fazer. Até também estava num debate hoje de manhã, estavam falando isso, que hoje, numa manifestação, quando um policial vai revistar alguém, assim, sei lá, 20 pessoas cercam aquela pessoa e começam a filmar, entendeu? Que é uma maneira de fiscalizar, né? De dar visibilidade para tudo aquilo, né? Então, é importante também ter isso em mente. Assim, o Mídia Ninja acabou sendo uma marca, né? Que nem Gillette é uma marca, né? Cerveja, marcado isso. Mas ele vai além. Claro, tem outros grupos. Você cita, parece pessoa da Rocinha. Videblog, Vidigal, tem Olho na Rua, tem outros. Agora, Bia, se o pessoal quiser escrever para você, debater um pouco e tal, então vamos divulgar aí o seu blog. Tá. O seu blog é sobre a sua... o meu blog, eu comecei ele assim como parte da minha tese, né? Então, como eu estava escrevendo sobre autoria em rede, eu achei que era importante eu também ter uma experiência ali de que também seria uma autoria dialógica, né? Porque o blog tem os meus posts, aí as pessoas escrevem, aí aquilo que as pessoas escrevem, eventualmente eu transcrevo e vira um outro post, né?
E aí, mas aí eu terminei. Uma autoria em rede ali. Um exemplo de autoria em rede e ao mesmo tempo foi muito interessante para mim também, porque aquilo que eu estava escrevendo, eu estava recebendo um feedback, né? Porque senão você fica, não sei, quem estuda sabe disso, né? Você fica muito isolado, né? Claro. Ali nos livros, estudando, então eu pude ter mais diálogo. E aí, acabando a tese, eu resolvi manter o blog no ar. E eu acho que tem sido uma coisa legal, porque você vê, você me conheceu através do blog, né? Então, autoria... o nome é autoriaemrede.wordpress.com. Isso, nós vamos colocar vamos botar aí na tela, você vai ver aí, e você pode entrar e aqui foi só uma resenhazinha pequenininha do que está no blog da Bia Martins, e você pode escrever para ela e debater, dar a sua opinião. E uma coisa que eu acho legal no blog também é que, como eu sou pesquisadora, então lá tem muitas referências, assim, de livros, de artigo, sobre cibercultura, sobre autoria, sobre todas essas questões. Se alguém não viu o vídeo aí da questão da prisão do Bruno, que ela citou aqui, tá lá no blog postado. dela, tá lá. Tem vários vídeos também que eu tenho postado. Tem livros, inclusive. Livros, tem livros que você baixa, exatamente. Vários links para livros para baixar, que eu coloquei na coluna, que deve ter uns 20 ou 30 livros para baixar. Tem vários vídeos também sobre história da internet, várias coisas assim, história do software livre. Nós estamos encerrando a entrevista, mas o que você queria ainda pontuar que eu não consegui aqui te estimular ou te provocar para você falar? Você queria falar mais alguma coisa? Nossa, a gente falou sobre bastante coisa, agora não sei o que mais poderia falar, mas eu acho que, para finalizar, assim, realmente falar assim, desse momento que a gente está vivendo, né, dessa oportunidade que a gente tem de fazer as coisas mais coletivamente, colaborativamente. E você está auxiliando, você me disse, eu pesquisei e tal, que você está auxiliando no site lá do mandato do Eliomar, isso, aqui no Rio de Janeiro, né? Sobre a CPI do ônibus. Você está juntando informações, você está colocando... eu trabalho lá junto com a equipe, nós fizemos esse site para agrupar CPI dos ônibus, tudo junto.com.br, para agrupar todo o material relativo à CPI, para dar visibilidade a toda a documentação e também as notícias. E nós estamos lá numa grande luta, né, para tentar dar legitimidade para a CPI, porque hoje quem está dirigindo a CPI nem ao menos assinou o requerimento para a sua instalação, quer dizer, não tem o menor interesse em que ela trabalhe seriamente, né? Sobre a CPI, os que assistem o nosso programa sabem que a gente tem procurado trazer as informações aqui e estamos tentando trazer, então, inclusive, o próprio Eliomar para dar uma entrevista aqui ao nosso programa, outros vereadores da bancada de oposição que está tentando fazer essa interferência para legitimar essa CPI, que parece que a CPI, com o pessoal que não queria CPI, como é que eles vão fazer CPI? Então, só fechando, assim, é um bom exemplo também, né, de como se junta, assim, vamos dizer, o mundo virtual, né, da internet com o mundo real. Então, nós temos essa mobilização pelo site, pelo Facebook, não sei o quê, e tal, o pessoal lá na rua, né, fazendo várias coisas criativas, como teve essa pirâmide lá das caixas pretas, o pessoal acampado lá, que é para fazer uma pressão, uma tensão, para que a coisa aconteça. E ainda tem um grupo de artistas, ativistas que têm atuado, que eles criaram, vocês devem ter visto, a Dona Baratinha foi lá no dia da audiência para criar o Baratox, que é para matar as pragas políticas. Então são coisas aí criativas, que é o virtual e o real, para a gente tentar mudar um pouco as coisas. Bia, foi muito bom encontrá-la, localizá-la, certo? Trazê-la aqui no nosso programa. E outras oportunidades virão. Eu queria agradecer a disposição de você estar aqui com a gente. Foi um maior prazer, eu que agradeço essa oportunidade. Tá bom? Obrigado. Tá. O maior evento de tecnologia e negócios do Brasil vai reunir mais de 1.700 participantes em uma série de eventos e atividades, incluindo seminários e palestras sobre TI aplicada, eventos temáticos, seminários sobre usos da internet, oficinas e muito mais. Na sessão de negócios em 2013, esperamos receber delegações de mais de 20 estados brasileiros e 8 países, sendo que em 2012 gerou uma expectativa de 24 milhões de reais em oportunidades de negócios.
Já o Salão da Inovação apresenta projetos inovadores de empresas startups, experientes e exportadoras. O Rio Info também oferece diversos prêmios e este ano a novidade é a Copa Rio Info de Algoritmos, que reúne estudantes do ensino médio técnico para premiar equipes de todo o Brasil. O Café Majestic é o grande ponto de encontro de todos os participantes do Rio Info. E ainda tem muito mais. E convidamos você a conhecer a programação completa em nosso site. Venha fazer parte do Rio Info 2013. Outro Olhar mostra agora o comentário de doutora Marinês Trindade sobre a PEC das domésticas. Desde abril de 2013, o mundo do trabalho vive uma situação bastante nova que tem envolvido o conjunto da sociedade. Foi a aprovação do que vem sendo cunhado da PEC das domésticas. A questão mais essencial da PEC das domésticas foi ter incorporado para os trabalhadores domésticos os mesmos direitos dos outros trabalhadores. Antes de falar um pouquinho do detalhe desses direitos, nós gostaríamos de trazer alguns dados em relação à situação do trabalho doméstico no Brasil. Em 2011, as estatísticas apontavam que haviam 6,7 milhões de trabalhadores domésticos, sendo que 93%, ou seja, 6,16 são mulheres. Então, a primeira questão importante da gente levantar, resgatar, é a presença feminina nesses trabalhos domésticos. A outra questão era o seguinte: entre essas trabalhadoras mulheres, 62% são negras. Bom, a outra questão também, que são dados do PNAD, em relação à carteira assinada, é que havia uma diferença entre homens e mulheres no ramo. Em 2011, 47% dos trabalhadores domésticos do sexo masculino tinham a carteira assinada. E em 2009, 44,7%. Mas se a gente fosse ver a questão das mulheres, o número já caía flagrantemente. Em 2011, apenas 29,3% tinham a carteira assinada e em 2009, apenas 26,4%. Então, a gente gostaria de apontar que, embora as mulheres fosse um número mais relevante, um número maior, né, infinitamente maior de mulheres, elas tinham condições mais desfavoráveis. Bom, então, na verdade, havia uma justificativa social para a regularização desse trabalho doméstico. Alguns direitos foram aprovados na PEC. A jornada máxima de 44 horas semanais e não superior a 8 horas diárias, o pagamento de horas extras, o adicional noturno, o seguro-desemprego e o fundo de garantia. Essa questão da jornada de trabalho em 44 horas semanais, ela é uma questão que envolve, vamos dizer assim, a maior perplexidade entre empregados e empregadores. A primeira questão que a gente gostaria de apontar nessa questão da jornada é quem são os empregados domésticos. Entre os empregados domésticos, nós estamos falando das empregadas, dos jardineiros, dos motoristas, dos cuidadores, das babás, ou seja, todos aqueles que prestam serviço no ambiente da residência. Isso é muito importante para a gente sair um pouco daquele paradigma da cozinheira, né? Outra questão é o seguinte: essas horas extras, elas vão ser remuneradas com um valor de pelo menos 50%, mas elas têm que ser controladas, ou seja, os empregados domésticos, eles passam a ter necessidade de ter um controle de ponto, que pode ser um controle manual ou pode ser um controle eletrônico, né? A outra questão também que a PEC que traz uma dúvida grande com relação à jornada é porque nós sabemos que muitos trabalhadores domésticos, notadamente as babás, elas dormem no serviço. Então, isso implica que o controle dessa hora e saber o que é hora extra e o que é hora comum fica
bastante dificultado. Agora, é importante a gente entender o seguinte, alguma coisa desses direitos ainda está pendente de regulamentação. A regulamentação se iniciou agora no mês de junho, a comissão já aprovou uma emenda para regulamentar, mas é preciso ainda que vá à Câmara, que vá ao Senado e também precisa a sanção da presidente Dilma Rousseff. E para que esclarecer a quem está nos ouvindo, o que está pendente de regulamentação? É a questão do seguro-desemprego, a questão das indenizações quando a pessoa for demitida sem justa causa, a questão do fundo de garantia, do salário noturno, do adicional noturno, do auxílio creche e do seguro contra acidente de trabalho. Então, quando a gente pensa na carteira assinada, quando a gente pensa na jornada, tudo isso já está em vigor, não é? Também existe um aspecto importante que está sendo discutido na Câmara e no Senado com relação à regulamentação, seria a definição do empregado doméstico com relação à jornada. Por exemplo, a proposta que está sendo estudada e foi aprovada na comissão fala que se o empregado fica mais de 2 dias na semana, no âmbito residencial, então ele é um empregado doméstico e aí ele teria que ter a carteira assinada. E também ele seria restrito a maiores de 18 anos. A regulamentação também está discutindo a possibilidade do trabalho em plantão. E também no sentido de haver uma compensação, seria criado um banco de horas, não é? E um sistema de compensação. Na verdade, do ponto de vista do trabalho em si, nós entendemos que ainda existe muitas coisas que serão regulamentadas e que é importante que todos que se utilizam do serviço doméstico fiquem atentos. Mas nesse momento já se encontra em vigor a PEC e aí a gente quer inclusive indicar que no site do Ministério do Trabalho existem cartilhas muito explicativas quanto a isso, quanto à necessidade de assinar a carteira e de começar a implantar essa jornada. E por fim, a gente também gostaria de apontar que em que pese a perplexidade de organizar esse trabalho, de remunerar esse trabalho, como se fosse um trabalho prestado no âmbito empresarial, a gente gostaria de chamar a atenção para que essa discussão da regulamentação do trabalho doméstico, ele também modifica o espaço da família. Porque, na verdade, nas famílias que podiam custear o serviço doméstico, o que acontecia? Todos nós, socialmente, víamos que o espaço da família, muitas coisas que deveriam ser realizadas pelo pai, pela mãe ou pelos próprios filhos, eram realizadas pelos empregados. Então, na verdade, além dessas questões do mundo do trabalho, a gente percebe que, socialmente, a PEC das domésticas, ela pode implicar num novo espaço para a família e numa nova posição com cuidado e também com a própria alimentação, porque na verdade nós sabemos o quanto é importante esse convívio familiar e tudo isso pode ser redimensionado. É tudo muito novo, ainda há uma expectativa muito grande, mas vale a pena acompanhar. Obrigada. Foi a aprovação do que vem sendo cunhado da PEC das domésticas. A